Imagine perder tudo em um único dia, e ainda assim não abandonar seus princípios. Esta não é apenas uma narrativa dos tempos antigos, é uma saga de resistência que questiona nossos valores mais essenciais. Adentre no universo de Jó, um homem que atravessou o vale mais sombrio da existência humana e emergiu transformado. Permaneça conosco e descubra como essa história ancestral continua a ecoar profundamente em nossos corações hoje. Jó era um homem de caráter impecável, devotado a uma conduta moral exemplar e mantinha uma conexão profunda e disciplinada com o divino. Na região de Uz habitava um homem chamado Jó. Esse homem era irrepreensível em sua conduta, vivia com retidão, reverenciava a Deus e rejeitava toda forma de maldade. Ele era pai de 7 filhos e 3 filhas, possuía um rebanho de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de bois, 500 jumentas e uma vasta quantidade de servos sob seu comando. Jó era reconhecido como o homem mais influente e próspero entre todos os habitantes do Oriente. Os filhos de Jó tinham por costume organizar celebrações em suas residências, cada um em seu dia especial, e convidavam suas 3 irmãs para participar dos festejos. Quando terminava o ciclo dessas festividades, Jó promovia uma cerimônia de consagração para seus filhos. Ao amanhecer, ele apresentava holocaustos por cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham falhado e blasfemado contra Deus em seus pensamentos. Esta era a rotina invariável de Jó, conforme registrado no 1º capítulo, versículos de 1 a 5. Deus chamou a atenção de Satanás para as qualidades virtuosas de Jó. Contudo, Satanás contestou, alegando que Jó mantinha sua retidão apenas porque Deus o protegia e abençoava abundantemente. Em determinado momento, os seres celestiais compareceram diante do Senhor, e entre eles estava também Satanás. O Senhor questionou Satanás: de onde vens? Satanás replicou ao Senhor: de percorrer toda a terra, vagueando por ela de um lado a outro. Então o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não existe ninguém semelhante a ele em toda a terra, um homem de integridade absoluta e justiça, que venera a Deus e se afasta do mal. Acaso Jó venera a Deus gratuitamente? Retrucou Satanás. Não cercaste de proteção ele, sua família e tudo que lhe pertence? Tens abençoado o trabalho de suas mãos, e seus rebanhos se multiplicaram por toda a região. Esses diálogos entre o Criador e o acusador estão documentados no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 10. Satanás lançou um desafio a Deus, afirmando que se fosse autorizado a causar aflição a Jó, este certamente mudaria sua postura e blasfemaria contra Deus. O Senhor concedeu permissão a Satanás para atormentar Jó, testando essa audaciosa alegação, mas estabeleceu uma restrição clara. A vida de Jó deveria ser preservada. Mas estende tua mão e atinge tudo o que ele possui, e verás se ele não te amaldiçoará abertamente, provocou Satanás. O Senhor respondeu: muito bem, tudo o que lhe pertence está sob teu poder, mas não toques em sua pessoa. E assim Satanás se retirou da presença do Senhor. Estes acontecimentos estão descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Jó recebeu 4 mensagens devastadoras em um único dia, informando que seus rebanhos, servos e 10 filhos haviam perecido, vítimas de invasores, ladrões e calamidades naturais. Enquanto os filhos e filhas de Jó festejavam e bebiam vinho na casa do primogênito, um mensageiro chegou correndo até Jó e anunciou: os bois aravam a terra e as jumentas pastavam nas proximidades quando os sabeus lançaram um ataque, levaram os animais e massacraram os servos à espada. Apenas eu escapei para trazer a notícia. Ele ainda falava quando outro mensageiro surgiu dizendo: fogo celestial desceu dos céus e consumiu completamente as ovelhas e os servos. Somente eu sobrevivi para informá-lo. Enquanto este ainda relatava a tragédia, chegou mais um mensageiro. Os caldeus organizaram 3 grupos de assalto e atacaram de surpresa seus camelos, levando-os embora. Executaram os servos com a espada, e apenas eu consegui escapar para trazer a informação.
Ainda estava falando quando outro mensageiro apareceu dizendo: seus filhos e filhas celebravam e bebiam vinho na residência do irmão mais velho, quando repentinamente um vento violento veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e todos morreram. Eu sou o único sobrevivente para contar o ocorrido. Essas tragédias consecutivas estão documentadas no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. Em seu profundo luto, Jó rasgou suas vestimentas e rapou sua cabeça, mas mesmo assim louvou a Deus em suas orações. Então, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e, prostrado no chão, adorou dizendo: nu vim do ventre de minha mãe, e nu partirei desta vida. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus por qualquer injustiça. Essa resposta extraordinária de Jó está registrada no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás comparece novamente no céu, e Deus lhe concede outra oportunidade para testar Jó. Desta vez, Jó é acometido por feridas terríveis que cobrem toda a sua pele. A esposa de Jó tenta persuadi-lo a renegar Deus e desistir da vida, mas ele permanece firme e busca suportar seus tormentos com dignidade. 2 narrativas são magistralmente entrelaçadas, uma celestial e outra terrena. Os acontecimentos na dimensão física são consequência de eventos que já ocorreram no plano espiritual. Assim como conflitos na terra sucedem batalhas no céu, semelhante ao que encontramos no livro do Apocalipse. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 companheiros de Jó, chegam para consolá-lo, sentando-se com ele em silêncio por 7 dias em respeito ao seu sofrimento profundo. Jó rompe o silêncio no 7º dia, iniciando um diálogo no qual cada um dos 4 homens apresenta reflexões poéticas sobre os dilemas enfrentados. Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento, comparando a existência e a morte com a luz e as trevas. Ele deseja nunca ter vindo ao mundo e que seu nascimento tivesse sido envolvido pela escuridão, sentindo que a vida apenas amplia sua agonia. Elifaz responde que Jó, que anteriormente confortava outras pessoas, agora admite que nunca compreendeu verdadeiramente o sofrimento alheio. Ele conclui que a dor de Jó deve ser consequência de alguma transgressão que ele cometeu e recomenda que Jó busque o favor divino. Bildade e Zofar concordam que Jó deve ter praticado alguma maldade para despertar a justiça de Deus e argumentam que ele deveria demonstrar um comportamento mais irrepreensível. Bildade sugere que os filhos de Jó provocaram a própria morte. Pior ainda, Zofar insinua que qualquer erro que Jó tenha cometido mereceria muito mais sofrimento do que aquele que recebeu. Jó reage a cada uma dessas observações, ficando tão indignado que chama seus consoladores de médicos inúteis que mascaram sua ajuda com falsidades, como descrito no livro de Jó, capítulo 13, versículos 1 a 4. Meus ouvidos ouviram e compreenderam tudo isso. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas eu desejo dialogar com o Todo-Poderoso e apresentar meu caso diante de Deus. Contudo, vocês me difamam com mentiras. São todos médicos incompetentes. Jó questiona por que Deus julga as pessoas baseando-se em suas ações, quando poderia facilmente corrigir ou perdoar esses atos. Jó fica perplexo sobre como um ser humano pode satisfazer completamente a justiça divina, considerando que os caminhos de Deus são enigmáticos e transcendem a compreensão humana. Além disso, os humanos não podem convencer Deus com argumentos. Deus não se deixa enganar, e Jó admite que nem sequer conhece a si mesmo suficientemente para defender seu caso perante o Criador. Jó anseia por alguém que possa mediar entre ele e Deus, para que não seja condenado ao Sheol. Jó acredita que no céu existe uma testemunha ou redentor que atestará sua integridade, como ele expressa no capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no final se levantará sobre a terra. E no capítulo 16, versículo 19. Neste exato momento, minha testemunha está no céu, meu advogado está nas alturas. O sofrimento torna-se insuportável para Jó,
e ele se torna amargurado, ansioso e atemorizado. Ele lamenta a injustiça de Deus, permitir que pessoas malévolas prosperem, enquanto ele e muitos outros indivíduos honestos sofrem. Jó quer confrontar Deus e protestar, mas não consegue localizá-lo fisicamente. Ele reflete que a sabedoria está oculta da humanidade, mas resolve buscá-la temendo a Deus e evitando o mal. Eventualmente, Deus intervém no diálogo. Durante seus discursos, Jó havia rogado a Deus 36 vezes que falasse com ele. Agora seu desejo é finalmente atendido. Nas duas ocasiões em que Deus se dirige a Jó, isso acontece no meio de uma tempestade. Há um certo elemento dramático na maneira como Deus se comunica com ele. Jó é lembrado por Deus de que ele é o Criador de todas as coisas. Deus percorre sua impressionante atividade de criar e sustentar o universo, perguntando a Jó se ele poderia igualar essa obra monumental. Ele finaliza questionando se Jó está em posição de julgar, dizendo que é presunçoso para Jó acreditar que Deus deveria se explicar a ele. Jó é levado a sentir-se muito pequeno diante da grandiosidade divina. Eventualmente, Jó responde: "Sou indigno. Como posso te responder? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada." Deus restaura a Jó seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, propriedades, camelos e rebanhos de ovelhas, tornando-o muito mais rico e próspero do que antes. Como servo de Deus, Jó é plenamente reabilitado. Por outro lado, os 3 amigos de Jó são severamente repreendidos por Deus, que declara que eles não falaram corretamente sobre Jó, indicando que não devemos citar seus discursos como se fossem verdades absolutas. O notável nas 2 intervenções de Deus com Jó é que ele ainda não responde às indagações de Jó e não lhe revela sobre sua aposta com Satanás. Jó não precisava saber o que estava acontecendo na dimensão celestial, porque Deus tinha seus propósitos para permitir que ele sofresse. Devemos ter em mente uma diferença significativa entre a compreensão judaica deste livro e a cristã. O judeu dos tempos do Antigo Testamento não podia ver os problemas da vida temporal à luz da eternidade. Ele sentia que a justiça de Deus deveria se manifestar nesta vida, já que tanto pessoas boas quanto más iam para o mesmo destino, o Sheol, lugar de existência sombria onde os espíritos partidos dormiam. Os cristãos, por outro lado, têm uma perspectiva completamente diferente sobre o sofrimento presente. Eles enxergam a visão maior do céu à luz da obra de Cristo. O sofrimento neste mundo empalidece em comparação com a vida que nos aguarda no céu. Consequentemente, há apenas sugestões de vida após a morte ao longo do livro de Jó. Em um momento, Jó declara que encontrará Deus após sua morte, mas este não é um tema recorrente no livro, e ele não tem clareza de como isso acontecerá. O livro de Jó possui 2 narrativas principais: a trama divina e a terrena. O livro inicia com a trama celestial, a reunião de Deus no céu com Satanás. Satanás era um anjo cuja função era relatar pecados. Ele era o promotor de acusação de Deus que viajava pela terra para relatar ao Criador como eram os seres humanos. No tempo de Jó, Satanás havia se tornado tão cínico que não acreditava que alguém pudesse amar a Deus pelo próprio Deus. Ele acreditava que as pessoas só amavam a Deus pelas bênçãos que ele proporcionava. Assim ocorre um debate entre Deus e Satanás, com Satanás argumentando exatamente isso. Deus pergunta a Satanás se ele encontrou Jó em suas viagens pela terra. Jó me ama porque verdadeiramente me ama, não por qualquer bênção que tenha recebido, afirma Deus. Esse encontro nos ensina verdades valiosas sobre Satanás. Primeiramente, sugere que ele não pode estar em 2 lugares simultaneamente, não sendo dotado da onipresença divina. A trama humana, o debate entre Jó e seus companheiros, ocupa a maior parte do livro. Por que Jó está sofrendo mais do que outras pessoas? É a questão central abordada. Existem 2 perspectivas. Os amigos estão convencidos de que o sofrimento de Jó é devido ao seu pecado. Jó tem certeza de que não está pecando e protesta sua inocência. A discussão é cheia de suspense, pois o leitor sabe que Jó está correto.
A estrutura de duas tramas do livro nos lembra que ninguém conhece o quadro completo quando se trata de entender por que as pessoas sofrem. Qual foi a maior dor de Jó? Isso esclarece a importância deste tema. Foi uma confrontação física. Ele estava coberto de feridas da cabeça aos pés, exausto, abatido e em dores excruciantes. Socialmente, devido à sua aparência física e ao fato de que a comunidade local estava ciente de sua recente tragédia, ele se tornou um pária social. As pessoas atravessavam para o outro lado da rua, em vez de conversar com ele enquanto se sentava na pilha de cinzas na extremidade da aldeia. Até os adolescentes zombavam dele. Mentalmente, ele enfrentou a angústia mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo com ele. Especialmente porque parecia não haver nada em seu passado que justificasse isso. Espiritualmente, sua angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois ele se sentia distante de Deus. Jó clamava, implorando a Deus para localizá-lo, falar com ele e até mesmo debater com ele. Essa foi a verdadeira dor mais excruciante. O sofrimento é muito mais agonizante se acreditarmos que Deus está distante e indiferente. No entanto, quando Jó finalmente conseguiu dialogar com Deus, as coisas não aconteceram como ele havia planejado. Para os cristãos, o livro de Jó pode ser visto no contexto do Novo Testamento. Primeiro, Deus permitiu que Satanás provocasse a morte de Jesus na cruz, com o próprio filho perguntando: "Meu Deus, por quê?" Assim como com Jó, Deus não explicou o porquê. Isso sugere que até o Filho de Deus perdeu o contato com o propósito de seu sofrimento sob a intensidade do tormento da crucificação. Segundo, o cristão compreende que a vida continua além da morte. Os problemas do sofrimento não precisam ser resolvidos nesta existência. É interessante notar que na versão grega do livro de Jó, um versículo adicional foi acrescentado afirmando que ele, Jó, ressuscitará com aqueles que o Senhor ressuscitar. Terceiro, essa esperança de ressurreição nos lembra que haverá uma vindicação final de Jó. Os cristãos acreditam que Jesus retornará para julgar os vivos e os mortos no final dos tempos. Um dia, haverá uma cena de tribunal em que Jesus se sentará como juiz, e todas as pessoas, más e piedosas que já viveram, estarão diante de seu trono para serem julgadas de acordo com suas ações no corpo. Então, tudo pelo que Jó ansiou está prestes a se tornar realidade. A justiça de Deus será aplicada a toda a raça humana em uma vindicação pública de justiça. E assim chegamos ao fim desta jornada profunda pela história de Jó. Uma narrativa que nos confronta com as questões mais difíceis da existência humana. Por que sofremos? Por que pessoas boas enfrentam tragédias? Onde está Deus quando mais precisamos dele? A história de Jó não nos oferece respostas fáceis ou confortáveis. Em vez disso, ela nos convida a uma fé mais madura, uma fé que não depende de explicações, mas de confiança. Jó nos ensina que nem sempre entenderemos os caminhos de Deus, mas isso não significa que ele esteja ausente ou indiferente. Talvez você esteja passando pelo seu próprio vale de sombras neste momento. Talvez as perguntas de Jó sejam também as suas perguntas. Saiba que você não está sozinho nessa jornada. A história de Jó atravessou milênios justamente porque ela ressoa com a experiência humana universal de sofrimento e busca por sentido. O que mais me fascina nesta história é que, no final, Jó não obteve todas as respostas que buscava, mas ele obteve algo ainda mais valioso. Ele encontrou a Deus de uma forma mais profunda e transformadora. Às vezes, no meio da tempestade, não precisamos de explicações, precisamos de presença. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, eu convido você a refletir. Onde você está vendo Deus no meio das suas próprias tempestades? Como sua fé está sendo testada e refinada pelas provações da vida? Inscreva-se no canal para continuar explorando essas histórias milenares que ainda falam poderosamente aos nossos corações modernos. Deixe seu like se você acredita que histórias como a de Jó ainda têm muito a nos ensinar. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e perseverança. Nos comentários, eu quero saber: qual parte da história de Jó
mais impactou você? Foi sua fé inabalável diante da perda? Sua honestidade brutal com Deus? Ou a restauração final que ele experimentou? Compartilhe suas reflexões comigo e com nossa comunidade. E não se esqueça, assim como Jó, você também pode emergir das suas provações mais forte, mais sábio e mais próximo do coração de Deus. A jornada pode ser difícil, mas você não caminha sozinho. Obrigado por ter ficado até o final deste vídeo. Sua presença aqui mostra que você é alguém que busca profundidade, significado e verdade. Continue buscando, continue questionando, continue crescendo. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os mistérios e a sabedoria dessas histórias que moldaram a humanidade. Que você encontre força na sua jornada, assim como Jó encontrou. Até breve.